Eu passei por vários traumas na minha infância e isso serviu para me fazer hoje ser uma pessoa mais forte. Não, 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 não. O seu trauma só serviu para te deixar traumatizada, tá? O que torna a pessoa mais forte é outra coisa. Vem comigo aqui no vídeo. Olá, mulheres divinas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa, atuando mais especificamente com psicanálise integrativa e todos os processos de psicossomática, traumas de infância, sexualidade feminina, e também sou astróloga, focando principalmente em análises kármicas e de relacionamentos amorosos. E hoje eu quero falar sobre 7 feridas da infância que acompanham a vida adulta. Por quê? Isso a psicanálise e a astrologia com certeza concordam que o que acontece na infância não fica só na infância. Acompanha cada um de nós ao longo da vida. Muitos de nós conseguem até problematizar, perceber que resultados de ações que tem hoje são consequência de coisas que aprendeu na infância, de modos de ver a vida que aprendeu na infância, de até restrições passadas na infância ou mesmo traumas, enfim, vividos na infância, fazem com que algumas áreas da vida hoje, na vida adulta, sejam dessa forma. E a partir disso consegue perceber. Mas nem todas as pessoas se dão conta disso. E o primeiro passo para nós transformarmos uma experiência traumática em força, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, é nós termos consciência da dimensão que um trauma, que uma ferida da infância é capaz de influenciar a nossa vida hoje. E pode ter certeza que influencia demais. Talvez só você não tenha total noção disso. Então, o primeiro passo de para curarmos feridas da infância e aquilo não se tornar só uma dor é entendermos como isso rege hoje comportamentos na vida adulta, tá bom? Então, vou te falar agora sobre 7 feridas que eu, como psicanalista, terapeuta de mulheres, vejo que são as mais comuns de encontrarmos, principalmente mulheres passando por essas situações. Então, antes de eu falar dessas 7 feridas, vou te pedir a gentileza de dar um like aqui no vídeo. Se você já assistiu outros vídeos meus aqui do canal, gostou do conteúdo, te inscreve também. Se não assistiu, te convido a assistir outros vídeos. E se esses conteúdos geram benefício na sua vida, por favor, vem comigo nessa egrégora e se inscreve, curte e compartilha outros vídeos também, tá? Primeira ferida que pode ter acontecido com você lá na infância, mas segue te acompanhando na vida adulta, é a ferida do abandono, que com certeza é uma ferida muito dolorida. E o que acontece? O sentimento é de constante desamparo e vulnerabilidade. Uma criança que foi abandonada na sua infância, ela vai crescer quase que com um sistema de alerta, um GPS ali ligado, querendo detectar toda e qualquer situação passível de que ela seja novamente abandonada por alguém. Então, a pessoa que foi abandonada na infância vira uma farejadora de situações e pessoas que possam levá-la ao abandono, tá?
Aqui a gente poderia até citar dois extremos, duas formas de lidar com essa ferida. Algumas pessoas, elas realmente querem ter uma segurança muito grande para evitar de toda e qualquer forma viver um novo abandono, e outras que vão pelo outro lado. Elas ser abandonadas já é algo tão familiar para essa pessoa que ela prefere até ser abandonada. Ela prefere ter relacionamentos breves, sem futuro. Ela não fica muito tempo em empregos, se muda muito rapidamente, não consegue criar laços de amizade, então é tudo muito rápido, muito efêmero, porque foi assim que ela de alguma forma se sentiu lá na primeira experiência da infância, quando foi abandonada. Mas a raiz de tudo, seja qual for um desses extremos de reação, de comportamento que tem agora na vida adulta, a sensação que está ali na raiz é essa: desamparo e vulnerabilidade. E de ambas as formas, é muito comum uma pessoa que foi abandonada na infância ter muita carência. Muita carência, mas ela não vai expor. Seja a pessoa que quer ter uma super segurança, ela não vai dizer que é carente. Seja a pessoa que realmente vai buscar tudo muito passageiro para evitar, né, sofrer um novo abandono. Então, nem criar laços, ela também não vai expor a sua carência. Por quê? Por medo de sofrer novamente um abandono. Então, segura essa carência, engole essa carência, essa necessidade de afeto, essa necessidade de ter atenção, para que não venha a se magoar com um novo abandono. Então, essa ferida é muito comum na vida adulta. Segunda ferida também que acontece na infância e persegue como um fantasma ali na vida adulta é a manipulação. E aqui acontece de uma forma que às vezes passa despercebido, porque na hora não parece ter tanta influência assim, mas o inconsciente depois mostra que sim, ficou um rastro que não foi legal de manipulação. Se você, na sua infância, ouvia frases do tipo, ou até você diz isso hoje para outras crianças: ah, se você ama a mamãe, você vai fazer tal coisa. Se você ama o papai, você vai fazer tal coisa. Qual é a sensação que fica com uma frase dessa no universo infantil? Que tudo é sempre ali uma troca. Que o amor envolve uma troca. Tudo, eu sempre tenho que estar dando alguma coisa. No dia que eu falhar com algo, no dia que eu não puder, não quiser fazer algo para essa pessoa que eu amo, o amor acabou instantaneamente. Isso é um tipo de manipulação, sim. Parece super inofensiva essa frase. Ah, se você ama a mamãe, você vai comer mais um pouquinho a comida. Se você ama o papai, você vai dormir cedo, vai dormir no horário. Parece inofensiva no contexto infantil, mas os palcos mudam, os contextos mudam, mas essa ideia do eu tenho que fazer isso para ganhar o amor de outra pessoa, isso segue na vida adulta e aí só ganha outra roupagem. Essa dinâmica só é vivida em um outro palco com outros atores. Mas o papel principal segue sendo o mesmo. Formas que essa experiência de manipulação, por exemplo, na infância, essa que eu dei um exemplo dessa frase, mas tem muitas outras, né? Pode acarretar na vida adulta, é uma própria dificuldade de confiar nas pessoas, porque tá tudo, né, ligado a essa efemeridade. Eu tenho que fazer tal coisa se eu amo o outro, pelo outro. Então tá tudo ali, parece que muito na corda bamba. Eu tenho que viver fazendo para receber amor. E eu estou falando aqui de amor. Eu não estou falando aqui de outros tipos de troca. Estou falando de amor, que é algo que deveria ser mais sólido, duradouro e realmente em um contexto de
confiança e trazer, tanto na criança como no adulto, sensação de segurança. O adulto e a criança precisam se sentir seguros junto à pessoa que eles amam. Se existe uma sensação de desconfiança, de essa corda bamba mesmo, como eu disse, o amor não vai conseguir ser vivido plenamente, tá? Então você pode acreditar que pode perder o amor e o espaço na vida de quem você ama a qualquer momento, por qualquer erro cometido, por não conseguir cumprir uma determinada expectativa. E aqui vem o pulo do gato. Vem aqui um comportamento muito comum de pessoas que passaram por experiências de manipulação na vida adulta. São pessoas que ficam testando as outras para saber até quanto pode se envolver, até quanto pode confiar, tá? Então, aqui também entra essa coisa do rastrear, do cheirar situações que possam realmente colocar essa pessoa em uma situação de vulnerabilidade. E aí aquela pessoa que fica testando. Diz uma coisa, não, mas foi só para ver qual era a resposta, né? Então, tem muito disso. É uma expressão de manipulação vivida na infância. E aí ganha outra roupagem na vida adulta. Terceira ferida que aconteceu na sua infância que pode te acompanhar na vida adulta é a ferida do abuso. Essa ferida do abuso, ela acaba se expressando principalmente na pessoa vendo a vida como difícil, como ruim. Porque, claro que aqui a gente está falando num contexto de abuso de uma pessoa, da criança, né, como um ser com total vulnerabilidade e inocência, seja qual for o abuso que nós estivermos falando. Físico, mental, psicológico, sexual, enfim. É uma grande vulnerabilidade e o abuso é esse abuso dessa vulnerabilidade da criança. Então ela cresce, se torna um adulto que vê a vida como ruim, vê a vida como difícil. Por quê? Porque anos atrás, em uma situação de tanta fragilidade, de tanta sensibilidade como na infância, alguém usou isso para algo ruim. Então é aquela pessoa que a vida é ruim, a vida é difícil, a vida não é fácil. Frases desse tipo são super comuns de pessoas que passaram por situações de abuso na infância e essa ferida segue aberta. O mundo como um lugar horrível, difícil, ruim para se viver. Quarta ferida, a ferida da rejeição. Aqui a pessoa ela tá sempre com uma sensação de não pertencer aos locais e que a qualquer momento também pode ser deixada de lado em um relacionamento. Então, qualquer briga, qualquer mudança ali na relação já é um sinal amarelo, vermelho de que essa relação vai terminar ali de uma hora para outra. Ela vai ser rejeitada de uma hora para outra. É aquela pessoa que não se sente adequada em ambiente nenhum. E aí, um comportamento muito comum de uma pessoa que teve uma rejeição na infância e essa ferida segue aberta é aquela pessoa que se acostuma com a hostilidade. É aquela pessoa que se acostuma com a indiferença e que, inclusive, quando ela pertence a um grupo social, a uma amizade, a um relacionamento amoroso em que isso não existe, não tem hostilidade, não tem indiferença, você realmente é vista como alguém importante, essa pessoa estranha totalmente. Essa pessoa não reconhece o que está acontecendo, ela não está reconhecendo o que significa isso. Uma amizade em que é pura, simples, em que a troca é verdadeira, um relacionamento amoroso com respeito. Essa pessoa acha estranho. E aí o que acontece? Autossabotagem é uma reação muito comum. Então, olha só esse link.
a rejeição na infância pode gerar, sim, uma autossabotagem na vida adulta, porque tem toda essa historinha, todo esse contexto ali no meio, entre a rejeição da infância e hoje você, por exemplo, dizer que se autossabota. O que está nesse meio aí? Qual é essa sensação de não pertencimento? Se você foi rejeitada na infância, é provável que tenha uma sensação de não pertencimento hoje na vida adulta. Então, olha para essa ferida, vai cuidar dessa ferida para, inclusive, não continuar gerando outras feridas com o passar dos anos, né? Quinta ferida da infância, humilhação. Essa ferida aqui é muito, muito comum, tá? Principalmente se a gente pensar que décadas atrás, vários comentários e exposições que se fazia das crianças não eram vistas como humilhações. Expor intimidades das crianças, deixar e fazer ou mesmo deixar que outros adultos fizessem comentários inapropriados das crianças são humilhações que as crianças passam. Então, respeitar essa dignidade da criança é não tratá-la com humilhação. E quando uma criança é humilhada, isso na vida adulta pode aparecer, se manifestar como uma pessoa que se acostuma a ter menos do que ela merece. Se acostuma a não ter as suas necessidades emocionais supridas. Quase que qualquer migalha serve, tá? Inclusive aqui um sintoma, vamos dizer assim, né, super comum de uma pessoa que passou por humilhações na sua vida da infância, né? Quando adulta, ela tem uma sensação de culpa constante. Inclusive, a sensação de não merecimento quando acontece alguma coisa boa é muito comum. Então, os problemas é sempre culpa da pessoa. E quando alguma coisa acontece de bom na vida dessa pessoa, ela não merece. Então, essa sensação de não merecimento e culpa são também aí sinais, são sintomas de uma pessoa que passou por humilhações na vida da infância, né? Durante a sua infância. Inclusive, uma frase até que é comum de pessoas que passaram por humilhações na infância e se acostumaram a uma vida difícil, dura, não ter ali as suas necessidades emocionais supridas e não se sentir satisfeito em relações, qualquer coisa dá, costuma falar frases do tipo: eu passei por isso na infância e sobrevivi. Ou seja, bem esse retrato do acostumar-se com a humilhação. E, inclusive, a própria frase sobreviver, quando na verdade a nossa existência tem que ser muito mais do que sobreviver. Nós somos capazes de sobreviver em situações limítrofes. Mas qual é a função de viver? Qual é o sentido da vida se é só sobreviver e não viver para algo maior? Então, dá uma olhada nessa ferida da humilhação e se você se encaixa aí nessas descrições que eu coloquei. Próxima ferida que eu vou falar da infância é a traição. As crianças, elas são naturalmente, genuinamente, muito fiéis aos seus cuidadores. Muito fiéis aos seus pais, aos professores, à pessoa que cuida dela. Então, quando existe uma situação em que essa criança se sente traída, na vida adulta, ela muito provavelmente vai se sentir muito insegura, vai ter uma baixa estima e a própria frustração com o menor sinal de qualquer coisa na vida vai ser comum, tá? Então, a sensação de ser traída, a sensação de ser enganada, de ser iludida na infância, fica ali esse rastro da insegurança, tá? Situações como mentir, aonde vai levar a criança. Então, a criança tem que fazer um tratamento médico, por exemplo, e dizer que está indo passear na casa de um tio. Aí a criança vai,
tranquilamente. Chega no lugar, é um outro contexto. Prometer algo que não cumpre, a criança se sente traída. Então, fez um acordo com a criança, você faz essa sua parte, eu faço a minha parte, mas a parte do adulto não é feita. Ela se sente enganada, que só ela, então, deu de si. E aí cresce com essas sensações. Baixa estima, sentindo que o comum é ser traída, então, ok, que seja. E acostuma-se com traição em amizades, em relacionamentos. A própria insegurança, acha que não consegue fazer nada, que não é capaz de coisa nenhuma e que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode puxar o tapete e merecer mais do que ela. E frustração sem precisar até de algum motivo muito aparente. Qualquer desagrado, qualquer situação já é difícil de lidar. Isso aí é a ferida da traição. Agora, essa última ferida, também muito, muito comum, que eu percebo nos atendimentos como psicanalista, é a ferida da inferioridade. E como que acontece essa ferida na infância? Quando a criança ouve mais defeitos do que qualidades. Então, são aqueles cuidadores, pai, mãe, avô, professora, que tudo que a criança faz de ruim, tudo que não dá tão certo, tudo que não é tão bom, aquilo é martelado, 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 repetido, repetido, repetido. E as coisas boas da criança nunca são exaltadas. Então, outra situação que gera essa ferida da inferioridade é a comparação. Muita gente ainda vê como inofensivo comparar primos, comparar vizinho, comparar colegas de turma, ou mesmo o adulto se comparar com a criança, dizendo frases do tipo: eu quando tinha sua idade, eu já sabia fazer tantas contas, com a sua idade eu já lia livros de muitas páginas, com a sua idade eu já fazia todo o trabalho da casa, coisas do tipo. Então, tudo isso gera insegurança, vergonha. A pessoa se sente na vida adulta inadequada ao seu ambiente, porque ela cresceu sempre sendo comparada com os outros e comparada, né, como resultado sempre não sendo tão boa quanto a outra pessoa. Ela vai crescer se sentindo isso, não merecedora dos espaços que participa, não merecedora dos relacionamentos que pode vir a conseguir, não merecedora de amizades, enfim. Mas também pode cair aí num outro lado. Ser aquele adulto que pratica isso. Ser aquele adulto que vai se comparar o tempo inteiro com os outros. Com a sua idade, eu já tinha tantas faculdades. Mas eu comecei isso com tantos anos de vida, por isso que hoje você não consegue, porque não quer nada com nada, porque eu consegui em meio a todas as dificuldades e você com todas as facilidades, etc, etc, etc. Então, esses movimentos de comparação e que ficam levando a outra pessoa a uma sensação de inferioridade não contribuem em nada com o desenvolvimento do outro e gera feridas, gera traumas e, como eu disse antes, né, só vai trocar ali os atores, os palcos, mas a raiz do problema vai seguir do mesmo jeito. Bom, então, se tem essa lista de 7 feridas da infância que te acompanham na vida adulta, primeiro passo sempre para a gente conseguir lidar com esses traumas é ter consciência deles. Se você tem dificuldade em lidar com esses traumas, com essas feridas que eu te passei, se você sente que sozinha não está dando conta de conseguir aí seguir a sua vida de uma forma mais feliz, busque terapia, tá bom? Um grande beijo, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.